Olá, galera. Aqui é o professor Maxwell. Eu estou aqui para conversar com você sobre ética e cidadania. Na verdade, o nosso. Deixa eu melhorar isso aqui. Olá, pessoal. Aqui é o professor Maxwell. Nós vamos conversar sobre a atividade número 7, tá? Olá, pessoal. Aqui é o professor Maxwell. Nós vamos conversar sobre a atividade número 7, ética e cidadania, alunos do 9º ano. O tema é Heráclito e o mobilismo, né? O objetivo é conhecer a filosofia de Heráclito de Éfeso, essa denominada de mobilismo. Gente, vocês estão escutando um batucado aqui, porque na frente da minha casa tem um centro de Umbanda, né? Então eles estão ali fazendo o ritual deles lá, né? Não adianta, é alto, não tem jeito, mas eu acho que dá para nós termos a nossa aula. Eu fechei tudo aqui em casa, acho que dá para nós termos a nossa aula sem incomodar muito o barulho, beleza? Então vamos lá. Ok, esse texto fala sobre Heráclito de Éfeso e o mobilismo, né? Heráclito de, né? Não é Heráclito e Éfeso, é de Éfeso e o mobilismo, certo? Bom, Heráclito de Éfeso ele foi um filósofo pré-socrático, ele viveu antes de Sócrates, né? Por que existe essa divisão pré-socrático? Porque os filósofos da antiga Grécia, né? Antes de Sócrates, os filósofos eles pensavam a natureza, o funcionamento da natureza, o que era o cosmos, o universo, né? A partir de Sócrates, os filósofos vão continuar pensando o universo? Vão, mas eles vão pensar principalmente o pensamento do filósofo ele vai se voltar para o ser humano, para as relações humanas, para os valores humanos, para a política, certo? Por isso que Sócrates vai ser um divisor de águas dentro da filosofia. Antes dele, os filósofos pensavam o cosmos, o universo, o mundo, né? A partir de Sócrates, os filósofos vão passar a pensar a sociedade, os homens, certo? Éfeso, entre os filósofos pré-socráticos, eles tinham as características de entender o mundo através de um princípio básico, né? Para uns o princípio básico era o fogo, para outros o princípio básico era a água, para outros o princípio básico era o ar, certo? Né? Então, Heráclito de Éfeso ele vai pensar o mundo, né? Ele vai pensar a natureza, certo? E o princípio básico do mundo, do universo para Heráclito de Éfeso era o fogo, tá? Beleza, então. Tudo flui, né? O que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que o mundo ele não é parado. O mundo, como tudo no mundo e no universo, ele é constituído de mudança, né? Tudo muda, nada permanece, tudo flui, né? Nós nascemos e morremos, né? Nós inspiramos e respiramos, né? Nós vamos e voltamos, né? Ou seja, tudo que sobe e desce, ou seja, nada é estático, tudo flui. E ele vai utilizar como exemplo o rio, né? Ele vai dizer o seguinte, que nós não conseguimos nos banhar no mesmo rio 2 vezes. Por quê? O rio que nós nos banhamos já foi com as águas, né? E o rio que a gente vai se banhar de novo já tem outras águas. E essas também passarão, né? Então ele fala que o princípio do mundo é a mobilidade. O mundo é constituído de mobilidade, né? O mundo ele é dinâmico, né? E o mundo funciona nessa dinâmica, certo? E ele vai falar sobre a harmonia dos contrários, certo?
que o filósofo, eu vou ler aqui, né, começando aqui onde está minha seta, o filósofo descreve esse processo como uma guerra e entende que é a guerra a força por trás do movimento constante da natureza. E o resultado final dessa guerra não é a desunião, mas a harmonia, né, dos contrários, porque no fundo tudo é um. O jovem e o velho são a mesma coisa, porque esse será aquele quando mudar, e aquele será esse. O mesmo ocorre com o calor e o frio e as demais coisas, ou seja, o mundo ele é regido, além da dinâmica, dos contrários. O que seria do dia se não tivesse a noite? O dia receberia um outro nome, né? O bem e o mal, né? Embora há uma luta entre os contrários, mas nessa luta existe a harmonia, né? Porque o dia e a noite eles se tornam harmônicos, eles se complementam, né? O dia nós trabalhamos, de noite nós descansamos, mas eles são diferentes? São diferentes. Então ele vai também pensar essa questão, que o que traz equilíbrio ao mundo é os contrários, né? É essa guerra de vida e morte, de dia e noite, de calor e frio, de sol e chuva, né? E essa guerra dos contrários traz essa harmonia, certo? Imagina, tá muito calor e vem o frio para amenizar, e assim por diante, né? Essas duas perspectivas são as de Heráclito. Existem outras perspectivas, ele vai falar do fogo também, mas senão seria muita coisa aqui para vocês lerem. Então eu escolhi essas duas perspectivas da filosofia de Heráclito. Tudo flui e a harmonia dos contrários, certo? Então vamos continuar. Aí está Heráclito, né? Boladão, tudo flui e a harmonia dos contrários. Questão 1. Sobre o pensamento de Heráclito de Éfeso, marque a alternativa, gente, incorreta, tá? Tendo como base o texto, beleza? Questão 2. Faça o que se pede. Aqui tem dois textinhos, né? Duas referências, né? Duas inscrições de Heráclito de Éfeso, né? A primeira. Muitos não percebem tais coisas, todos os que as encontram. Nem quando ensinados conhecem, mas a si próprios lhe parecem que as conhecem e percebem. A segunda, mas testemunhas, né? Mas testemunhas para os homens são os olhos e ouvidos, se almas bárbaras eles têm, né? A primeira questão, a primeira frase, né? Está dizendo o seguinte, que o aprender, o entender não é um processo fácil, né? Você não aprende rápido, né? Perceber o mundo não basta você olhar, você tem que refletir, você tem que ponderar, né? Por isso que ele fala, né? Nem tudo nem quando ensinados, ou seja, muitos percebem tais coisas, todos os que a encontram. Nem quando ensinados conhecem, mas a si próprios lhe parecem que as conhecem e percebem, né? Ou seja, o conhecimento ele não é algo fácil, né? E nesse processo, muitos que se dizem entender, na verdade não entendem nada, porque não é um processo fácil, né? Não é algo que se consegue fácil, certo? E a segunda é, mas testemunhas para os homens são os olhos e ouvidos, se almas bárbaras eles têm. Se as pessoas são tolas, idiotas, aquilo que eles percebem pelos olhos e entendem ao escutar, vão ser coisas... Eles não vão ter o entendimento correto das coisas, porque por dentro, né, eles valorizam coisas erradas, certo? É mais ou menos isso. A partir desses dois textos de Heráclito, pode-se afirmar que, para ele, as sensações
como as águas de um rio, são infalíveis e nos proporcionam nelas as mesmas apreensão do real? Nada a ver. B. O conhecimento é obtido exclusivamente através da percepção sensível? C. As sensações por si só não são garantias de conhecimento? D. O conhecimento é proporcionado pelo ensino obtido pela atividade da alma, qualquer que esta seja? Qual é? A questão 3. Assinale a alternativa que explica o fragmento de Heráclito. Em nós manifesta-se sempre uma e a mesma coisa: vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice. Pois a mudança de um dá ao outro e reciprocamente, ou seja, ambos se complementam. Morte, vida, sono e vigília, Beleza. Qual dessas opções concorda com a afirmação de Heráclito? A, B, C ou D? Certo? Questão 4. Leia o trecho da música de Lulu Santos e faça o que se pede. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Aí é com vocês agora. Não adianta fugir. Menos, Maxwell, menos. Vamos lá. Qual a relação da música como a onda no mar com o pensamento de Heráclito? Moleza essa, Molezinha demais, certo? Gente, a gente se encontra na próxima semana na atividade número 8. Beijo no coração.